Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Estamos gravando, transmitindo? Então, quero também saudar os nossos irmãos que estão nos acompanhando e dizer da alegria de retornarmos aqui como professora da Escola Bíblica Dominical, né? Meu prazo tinha passado. Hoje seria, mais uma vez, contaríamos com a presença do professor Coriolando, mas ele está em missão hoje, pregando na Igreja Batista da Proclamação. Como é sabido de todos, hoje é o aniversário de casamento do pastor Nilson e a irmã Leonai, né? Eu acredito que seja por isto que nós não contamos com a presença deles hoje pela manhã, mas, sem mais delongas, nós vamos começar, então, esse estudo que promete ser de grande importância para a nossa compreensão do Evangelho de Marcos, que é o texto base para o nosso estudo na Escola Bíblica Dominical. Pelo menos era para ser até o primeiro semestre, mas o que nós já estamos vendo é que o livro de Marcos é um livro extremamente cheio de ricas informações e formações para nós que somos estudiosos da Palavra de Deus. E aí nós vamos dar continuidade aos nossos estudos no livro de Marcos, e hoje especialmente vamos estar estudando o capítulo 13 de Marcos, numa perspectiva de observar os textos apocalípticos que estão presentes na Palavra de Deus, fazendo um comparativo entre o que são textos apocalípticos e o que são textos proféticos, e, finalmente, chegando às considerações finais, nós que estaremos fazendo esse estudo hoje pela manhã, vamos decidir se os textos apocalípticos nos remetem a previsões de futuro ou se são textos que nos inspiram a esperança da glória que é Cristo em nós. Então, convidar todos os irmãos que estão aqui, os que estão em casa, para fazermos a leitura desse texto de Marcos 13, de 1 até o 37, e vamos proceder, portanto, essa leitura e pensar um pouco nesta manhã sobre as características do texto apocalíptico em oposição ao texto profético. Em oposição não, em contraste, ao texto profético. Todos achamos? Tem aqui também na nossa projeção. Dini, eu vou ler aqui nessa minha versão, mas pode passar essa versão daí. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus lhe disse: Vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Uma pausa aí para a gente compreender que coisas são essas. Não é isso? O texto começa dizendo que os discípulos saíram do templo e olharam para a própria construção do templo. O templo já reformado, O templo já reconstruído, porque cerca de 385 anos antes, o templo havia sido, 785 anos antes, o templo tinha sido destruído pelos babilônicos, lembram? Na última invasão ao território dos israelitas, dos hebreus, o templo é derrubado no cativeiro, Na última invasão que leva definitivamente o povo para o cativeiro da Babilônia.
Depois disso, o que se segue são as reformas de Esdras, de Neemias. Aí nós temos 400 anos de silenciamento, não é, de Deus. A gente passa pelo menos 400 anos sem o pronunciamento das palavras sagradas. 780 anos depois, então nós temos aí Jesus Cristo olhando diante do templo novo, do templo refeito, reconstruído. E os discípulos se admiram dessa construção, porque o templo é de fato um lugar sagrado para eles, desde que o próprio Davi instituiu a construção de uma casa para Deus. Ele não consegue fazer isso, Salomão consegue, mas é neste lugar que que está concentrado as concepções de sagrado do povo judeu, né? Do povo hebreu, dos israelitas e dos judeus, e depois se unifica novamente, mas é nesse lugar que está o sagrado, e é uma terra disputada até hoje, né? Porque os ismaelitas, eles reclamam Jerusalém para si como terra sagrada. Os católicos e as religiões de matriz cristã espalhadas pelo mundo reconhecem Jerusalém como um território sagrado, e os próprios israelitas hoje reclamam para si Jerusalém como capital, porque entendem que, do ponto de vista da construção histórica daquele povo, Jerusalém e o templo é o lugar mais sagrado. Então, olhando para aquela construção, os discípulos provocam Jesus, porque já havia ouvido por parte dele, que o templo não é mais o lugar onde se concentra a presença divina, mas toda a pregação de Jesus é: o reino de Deus chegou, e o reino de Deus está no templo, o reino de Deus está na sinagoga, o reino de Deus está na nossa casa, o reino de Deus está no dia a dia da vida das pessoas. E os discípulos provocam Jesus, então, com esta exclamação: Senhor, olhe para esta construção. Olhe que grandes pedras, olhe que coisa maravilhosa é esse templo que está construído. Então, Jesus, provocado por esta exclamação, disse assim: ó, vocês não estão vendo tudo isso aí? Então, eu quero dizer uma coisa para vocês: não vai ficar pedra sobre pedra. Tudo vai ser derrubado. Essas estruturas, elas cairão por terra. E Jesus falava disso tanto do ponto de vista das estruturas institucionais, como da própria estrutura física mesmo, porque 70 anos depois, em uma das invasões romanas, novamente o templo é todo destruído. Então, quando eles estão no miúdo, no particular, Jesus ali próximo daqueles discípulos mais chegados, porque dentre os 12, Jesus tinha 3 que estavam sempre mais perto: João, Pedro e Tiago, eram sempre os 3 discípulos que estavam muito próximos. Os 3, né, se ampliavam para 12, os 12 para os 70, e os 70 também se multiplicavam nesse seguimento a Jesus. Mas, no miudinho ali, no particular entre eles, estavam os irmãos Pedro e Tiago, né? Estava João e estava André. Não, é João e Tiago. Pedro e André, é isso mesmo. Estavam os irmãos João e Tiago, e estavam os irmãos Pedro e André. E eles, então, ali no miudinho, perguntam assim: dize-nos quando sucederão estas coisas. Que coisas? Quando é que o templo será derrubado? Quando é que não ficará pedra sobre pedra dessa estrutura? Então, dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se. Então, Jesus passou a dizer-lhes, né? A gente agora está no versículo 5. Vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino.
haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o princípio das dores. Estais vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas. Sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai. Porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Quem estiver em cima no eirado, não desça, nem entre para tirar de sua casa coisa alguma. E o que estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que isso não suceda no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou até agora e nunca jamais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, e ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estais vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens, com grande poder e glória. E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo às portas. Quem está próximo? Ele, né? O Filho do Homem que virá nas nuvens. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai. Esse orai aí é um acréscimo das traduções, não é? Porque o original vai até só o vigiai. Porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo, digo a todos: vigiai. Então, esse é um texto que, dentro da perspectiva da construção do texto de Mateus, traz características fortes do gênero textual apocalíptico, né? É bom ter a professora Aide aqui.
a Aide é uma professora de língua. E a gente sabe que nós temos diversas formas de construção textual. Então, quando eu quero fazer uma comunicação eletrônica, eu escrevo um e-mail. Um e-mail é um gênero textual, né? É o gênero textual que antigamente a gente chamava epistolar, porque por isso tem as epístolas de Paulo, que são cartas escritas às igrejas. É um gênero epistolar. A comunicação entre as pessoas é a prática social, não é, do uso do e-mail, e, portanto, ele se constitui num texto de troca de informações entre as pessoas. A mesma coisa esse negócio aí do WhatsApp, não é? O que é que as mulheres fazem no grupo? Colocam ali mensagens, mas colocam ali também informações importantes, não é? Irmãs, sábado é o culto das mulheres de Camaçari na nossa igreja. Irmãs, vamos fazer um caldo. Quem pode dar o aipim, quem pode dar a calabresa, quem pode, né? E ali a gente vai trocando mensagem. Terça, reunião das mulheres de planejamento. Terça-feira, estudo com a irmã Tini. Então, o e-mail e o WhatsApp guardam características iguais de textos de gênero textual, de comunicação, de troca de informações. Há um texto também que não está escrito, que é o áudio, né? A gente ali tem a possibilidade de gravar o áudio, mas ele tem o mesmo objetivo. A diferença é que ele está gravado. Nós temos ali uma comunicação oral e não uma comunicação escrita. E tudo isso é para possibilitar que as pessoas possam se comunicar. Então, esse é um tipo, é um gênero textual, é um tipo de texto que tem uma função social bem definida. As pessoas querem estar em contato, elas querem estar conversando umas com as outras. As crianças gostam muito do gênero narrativo. Já viram que elas já gostam de uma história? E contar história é uma forma da geração anterior educar a geração posterior. Então, quando as mães do século XVII, não, do século VII, do século VIII, IX, X, por ali, entre 1000 e 1500, nós temos uma proliferação de textos que eram só orais registrados, porque as culturas entenderam que contar a história do seu povo formava a geração seguinte e precisava ficar registrado. Então, a gente tem, por exemplo, na literatura bíblica, os textos chamados crônicas, não é isso? Não temos as crônicas dos reis de Israel, Crônicas 1 e Crônicas 2. Por que é que esses dois textos existem? Para contar a história da formação do povo de Israel, contar a história e os feitos dos reis de Israel. Então, esse é um texto narrativo que tem como objetivo guardar a história para que as outras gerações elas tenham acesso a essa história também. A gente tem, para a educação das crianças, um gênero textual narrativo chamado fábulas. Não é isso? Toda fábula conta uma história que, no final, a gente quer ensinar uma moral. A gente quer ensinar um valor para as crianças. Então, a gente tem, por exemplo, a fábula da cigarra e da formiga, para dizer que a cigarra, que é esse animal que não se preocupa com o futuro, não trabalha, não produz, não junta, quando o inverno chegar, vai ficar com fome e vai ficar com frio. Diferente disso, a gente tem o exemplo da formiga. A formiga trabalha o verão todo, pegando fruta, recolhendo folha. Tudo que ela acha, ela vai pegando e vai guardando ali dentro do formigueiro. Porque quando o inverno chega, ela tem abrigo, ela tem proteção e ela tem comida para enfrentar o inverno. Aí, no final, a gente diz para as nossas crianças, e o próprio livro de Provérbios vai dizer, vai ter com a formiga, ó, preguiçoso. Porque, no final,
a gente quer ensinar uma lição às crianças. Então, o texto narrativo, ele tem essa característica, sempre de contar uma história com objetivos diferentes. Pode ser um texto narrativo, como as Crônicas dos Reis de Israel, como as Crônicas de Nárnia, não é? Para registrar a história de formação de um povo, mas pode ter também o objetivo de uma fábula, que é ensinar uma moral, ensinar uma lição para as crianças. Pode ser um romance, não é? Uma literatura de deleite. Aí a gente tem no Brasil muitos escritores, e aí a gente tem os livros todos de literatura que a gente precisa ler antes de fazer o vestibular, né, Dini? Os clássicos, né? A gente lê José de Alencar, a gente lê Machado de Assis, mas a gente lê também os mais atuais, né? Moacir Ciliar, a gente lê Pedro Bandeira, a gente lê esses textos, né? Porque são tecnicamente literaturas de deleite, mas elas também cumprem um objetivo de formar a competência leitora. Então, gênero é isso, é essa diversidade de textos que estão escritos ou que estão desenhados. Porque, por exemplo, tem o texto imagético, né? O texto é imagético mesmo, ou pictográfico, pronto, me lembrei. Que é esse texto que não está escrito, mas está desenhado. Então, chego no restaurante, né? E estou com vontade de ir ao banheiro. Chego na porta do banheiro, qual banheiro devo escolher? Geralmente tem um desenhozinho, né? De um menino e um desenhozinho de uma menina. E o que aquela plaquinha está me comunicando? Que o banheiro feminino é este e que o banheiro masculino é este aqui. Está escrito banheiro? Não. Está escrito homem? Não. Está escrito mulher? Não. Mas aquela imagem é um texto que me comunica uma informação importante. É como a gente se relaciona, por exemplo, com as placas de trânsito, não é? Há textos escritos na cidade por toda parte. Quando eu vejo várias listrinhas brancas, não é? Pintadas no asfalto, qual é a leitura que eu faço? Que aquilo ali é uma faixa de pedestre e que é um lugar seguro para eu atravessar. Não tem nada escrito, mas é uma imagem que me remete uma informação. Então, existem vários tipos de texto. Na Bíblia, nós encontramos muitos gêneros textuais, dos quais se encontra o gênero apocalíptico. Mas na nossa tradição, pode deixar aí, na nossa tradição, a gente entende que Apocalipse é um livro, sim ou não? Não é assim? Quando a gente lê a Bíblia, a gente entende que Apocalipse é um livro. E a gente não tem noções claras de que, na verdade, Apocalipse é um gênero textual. Existem vários textos apocalípticos na Bíblia. O mais conhecido é o Apocalipse de João, mas a gente tem Apocalipse em Daniel e a gente também tem textos com características apocalípticas nos evangelhos, especialmente no livro de Marcos, que é o livro do nosso estudo nesse semestre, é esse capítulo 13 que nós acabamos de ler. Então, algumas características desse gênero textual apocalíptico. Ele surge após o período profético. Vou explicar para vocês. Qual é o período profético? O período profético é da queda da anfictionia, quando a gente começa o início da monarquia, a gente tem, coincidentemente, o início do movimento profético em Israel. Vou lembrar do que é que a gente está falando. Lembra que Abraão era um nômade? Né? Ele vivia peregrinando de lugar em lugar. Esse é um tempo de formação do ideal de Deus para os hebreus. Então, Deus era desconhecido. Ele não era institucionalizado como nós o conhecemos hoje. Ele se revela a Abraão
E a partir de Abraão, o mundo, então, começa a construir as suas noções de Deus. Então, Abraão é chamado por Deus para sair da sua terra e constituir uma nação, um povo adorador, que igualmente traria a salvação para o mundo inteiro. De Abraão até José, nós temos as gerações nômades, andando pela terra prometida, mas sem necessariamente tomar posse dela, nem fixar-se naquele lugar como povo, até porque Sara era estéril, Raquel era estéril, Rebeca era estéril. Parece uma história de desafio, né? Você vai ser uma grande nação, mas as mulheres são todas estéreis e os filhos não chegam, não nascem, até que a gente tem em Jacó a experiência dos 12 filhos, e depois esses 12 se transformam em 144, não é? E até José, eles são nômades. Mas quando José chega no Egito, ele traz a sua família para aquele lugar e cria as condições ideais desse povo se multiplicar. Diz o texto que eles, quando entraram, tem 3 referências, né? Tem um texto que diz que entraram 72 almas, tem um texto que diz que entraram 73, e tem um texto que diz que entraram 78. Né? Então, o que diz 72 é só quem veio encontrar-se com José. O que diz 73 é os 72 homens que vieram, contando com José 73. E o que diz 78 são os 72, mais José 73, mais os filhos e os servos de José mais próximos, e aí conta 78 homens que entraram no Egito como hebreus. 400 anos depois, eles são 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Uma população aí de cerca de 2 milhões de pessoas. Aí, agora sim, a gente tem gente suficiente para formar uma nação. Essa nação sai escrava, ela peregrina 40 anos no deserto, quando se assenta na terra de Canaã. Então, se inicia em Israel um período de anfictionia. A anfictionia é o governo através dos juízes. Lembram disso? Dos chefes de clã. Então, a gente tem uma juíza como Débora, que é levantada para cuidar do povo no momento emergencial. A gente tem como juiz Sansão, que é alguém que é levantado para resolver um problema específico, político, militar, do povo naquele momento. Depois a gente tem um juiz como Gideão, não é? Aquele que começa com 3.000 e vence os filisteus com 300. Todo esse período em que os juízes tomam conta de Israel, nós consideramos como um período de anfictionia. O que é que sucede à anfictionia? A monarquia, que é quando Israel diz: nós queremos ter um rei, e o primeiro rei instituído pelos homens e não por Deus é Saul. E quando Saul ele começa a reinar, então a gente tem um fortalecimento do movimento profético em Israel. Então, Elias já é um profeta, Samuel já é profeta, Eliseu é profeta, e são os maiores, né? Elias e Eliseu são os maiores profetas de Israel. E depois dele sucede um movimento profético. Aí a gente tem Natã, aí a gente tem Isaías, aí a gente tem Jeremias, a gente tem Ezequiel, a gente tem Joel, a gente tem Amós, profetas, principalmente os menores, que nós estudamos 2020 e 2021, fizemos um estudo sistemático desses profetas. E quando a profecia cessa, não é? E quando é que a profecia cessa? Com a queda de Jerusalém. Quando Jerusalém cai, no ano 385 a.C., o movimento profético cessa. E aí é que a gente tem esse intervalo de tempo em que Deus não se revela aos homens, não se comunica com os homens através de profecia. Aí começam a surgir os textos apocalípticos. Então, há muitos apocalipses.
há o Apocalipse de Enoque, há Apocalipse de Tobias, há Apocalipse, inclusive, de Daniel. Então, esses textos apocalípticos começam a surgir. Está presente neste gênero uma certa obscuridade, e é uma mensagem velada. E, às vezes, é isso que dá agonia de ler o Apocalipse de João. Porque a gente não consegue ler com clareza o que é que está escrito naquele texto. A gente não consegue definir com muita clareza o que é que João está querendo nos dizer. E é a inquietação dos discípulos de Jesus. Jesus fala para eles um texto que para eles é muito obscuro. Jesus diz assim, ó, vai chegar o dia, de novo, na história de Israel, que não vai ficar pedra sobre pedra. E aí começa a fervilhar no imaginário dos discípulos a história que eles já viveram. O templo já foi profanado várias vezes. O templo já foi derrubado várias vezes. Agora, 400, 700 anos depois, a gente tem um templo erguido e Jesus está dizendo que não vai ficar de novo pedra sobre pedra. Então, como é que eu compreendo o que é que Jesus está dizendo se há aí uma obscuridade, há uma mensagem velada, há uma mensagem codificada, que é aquela que a gente está falando em código com as pessoas, e a gente pensa que o outro não está entendendo, mas quem tem ouvidos ouve, né? Que quem tem olhos vê e consegue compreender de forma melhor. Eu me lembro que a gente estava em casa, e eu vou fazer essa referência porque é uma referência positiva, né? Aí a gente estava em casa, e eu e a Leonardo estávamos conversando, e essas criaturas estavam próximas, né? Nina e Luísa estavam próximas da gente. E a gente falando de uma situação que a gente precisava dar um suporte e apoio a uma das nossas irmãs, né? E aí a gente falando por código ali, né? Tentando falar, eu me comunicar com a Leonai, e a Leonai se comunicar comigo, mas de forma que elas não tomassem parte, não é? Porque era um assunto privado ali, que a gente precisaria intervir dando suporte e apoio a uma pessoa da nossa comunidade de fé. Aí está eu e a Leonai falando, aí vem Nina e entra assim e diz assim, você está falando de fulana, é? Eu disse, não, a gente estava falando de fulana. Mas ela vem de lá e disse, não, tem nada a ver, você está entendendo tudo errado, não é? Mas a literatura apocalíptica, ela tem esse viés. As coisas estão sendo faladas, elas estão sendo contadas, mas não estão sendo contadas com a clareza que a gente gostaria. Então, tem muitas mensagens que estão ali encobertas, e por isso estão veladas, né? O que é veladas? Tem um véu por cima, é um véu transparente, mas a gente não consegue ver tudo, mas também o texto não consegue esconder tudo. E por isso é uma característica do texto apocalíptico essa obscuridade, essa mensagem que não está tão clara, mas é uma mensagem que pode ser compreendida. Esse texto requer do leitor diligência para desvendar a mensagem e a intencionalidade do autor nela contida, né? Qual é o objetivo da mensagem? Qual é a intenção do autor quando ele está nos revelando um texto apocalíptico? Então, não adianta entrar no livro do Apocalipse de João e querer entender a literalidade do que está escrito ali. Eu vi um dragão com 7 chifres, não é isso? 7 coroas, e tinha 7 candeeiros. Por que o número 7 aparece recorrentemente? É uma pergunta que a gente tem que se fazer quando está lendo um livro de Apocalipse. Então, são 4 cavaleiros. O que é que significa o cavaleiro? Os cavaleiros têm cores diferentes, né? Você tem um cavaleiro amarelo, você tem um cavaleiro preto, você tem um cavaleiro vermelho e você tem um cavaleiro branco. Por que é cavaleiro?
Por que são 4? E por que utiliza 4 cores diferentes? O que é que isso quer dizer? Então, todas as vezes que nós estamos diante de um texto apocalíptico, a gente não precisa pensar que a gente vai encontrar todas as respostas no próprio texto, mas nós vamos precisar lançar mão de compreender o que é que o autor quer nos comunicar. O que é que ele quer dizer? Qual a intenção desse texto? Qual a intenção de Marcos 13? Jesus quer dar a data que ele vai voltar? Ele quer fazer isso? Eu acho que não, né? Porque quando chega aqui, ó, no versículo 32, ele vai dizer assim, ó, mas a respeito daquele dia, que dia é esse? O dia da redenção de Israel na volta do Cristo. Ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Então, Jesus quer dar data do dia que ele vai voltar, e a intencionalidade dele é essa? Não. Qual é a intencionalidade de um texto como Marcos 13? Nos preparar para aquele grande dia. E observar depois, a gente vai falar sobre isso, que tudo que Jesus está dizendo está acontecendo o tempo todo, em todas as gerações. Agora mesmo, nós estamos em guerra e rumores de guerra, sim ou não? Não tem uma guerra hoje na Rússia e na Ucrânia? Então, é agora que Jesus vai voltar? Mas se eu olhar o histórico de quando Jesus disse isso até hoje, nós tivemos guerras e tivemos rumores de guerra. E ele ainda diz assim, ó, quando da grande tribulação, vocês nem fiquem preparados, porque é só o princípio das dores. Então, a gente tem a sensação de que está sofrendo muito neste tempo, mas Jesus está dizendo assim, ó, é só o começo. Outras coisas acontecerão. E o objetivo do texto não é dar a vocês a data que Jesus vai voltar, mas é instrumentalizar vocês para estarem preparados para aquele grande dia. Então, essa é a intencionalidade desse texto de Marcos 13, que é um texto apocalíptico. Apocalipse significa um desvendamento e uma revelação. Por que eu trago essa informação? Porque a gente tem noções de que Apocalipse significa o final dos tempos. Escatologia é a doutrina das últimas coisas. Mas o texto apocalíptico não é o texto de final das coisas. Não é um texto sobre como o mundo se acaba. Não é um texto que diz quando é que o cronômetro encerra e a vida na terra para. Apocalipse quer dizer revelação. E a gente leu a palavra Apocalipse como o fim do mundo. Fato é que, durante a pandemia, nós começamos a dizer que nós estávamos vivendo um apocalipse. A sensação que a gente tinha era de que o mundo, dessa vez, ia acabar. E aí a gente começava a dizer que tudo que estava no Apocalipse estava se cumprindo. A gente viu nuvem de gafanhoto, a gente viu lua vermelha de sangue, e todos os sinais nos indicavam que nós estávamos vivendo o fim do mundo, porque na nossa cabeça, o texto de Apocalipse é um texto de final das coisas, e não é. Apocalipse quer dizer revelação. Há uma mensagem contida com a intenção que João quis colocar, e é uma mensagem que precisa ser revelada. 5, os textos apocalípticos, né, surgem na cultura judaica em tempos de tormenta. Então, quando o povo judeu está sendo perseguido, quando o povo está sendo ameaçado, quando a segurança do povo está sendo ameaçada, a liberdade do povo está ameaçada, a alegria de viver está sendo ameaçado, então surgem textos de Apocalipse. Vamos lembrar, eu disse a vocês que tem um Apocalipse em Daniel, né? Que são os capítulos 6, 7 e 8. São considerados o Apocalipse de Daniel.
Por que é que Daniel começa a escrever sobre o Apocalipse? Porque o povo está bem? Não, o povo está onde? No cativeiro. De onde é que Daniel escreve o seu Apocalipse? Escreve de Jerusalém? Não, ele escreve na corte de Nabucodonosor. É preciso lembrar que Daniel chega como escravo naquele país. E ele ascende ao poder porque interpreta sonhos e visões. Mas enquanto acontece a história de Daniel, acontece a história de Cedraque, Mesaque e Abednego, que não se curvam diante da estátua de Nabucodonosor e por isso são condenados a ser jogados aonde? Na fornalha. Né? São crimes de morte e são perseguições explícitas ao povo de Deus. O próprio Daniel, porque orava a Deus 3 vezes ao dia, prosperava no Império Babilônico, os outros líderes criaram uma situação de perseguição a Daniel, a ponto dele ser jogado aonde? Na cova dos leões. A vida estava fácil para ele? Não. Então, são em tempos de tormenta que surgem os textos apocalípticos. Quando foi que João escreveu o livro de Apocalipse? Ele estava exilado aonde? Na ilha de Patmos. Ele foi para lá, não, eu quero viver na ilha hoje. Foi assim? Não. Ele foi preso, ele foi julgado, e ao invés de ser condenado à morte, como foi o apóstolo Pedro, ele foi exilado, ele foi colocado preso na ilha de Patmos. Agora, ele estava sob condições de bem viver? Não. Tanto não que ele vê um dragão. Ele vê um mar na sua frente, que é o isolamento, que é a saudade, que é a separação. Há dragões ao seu lado o tempo inteiro. Ele está o tempo inteiro sob ameaça de morte. Então, as condições que geram textos apocalípticos geralmente são em tempos tormentosos. E o texto apocalíptico tem como base textual a descrição de sonhos ou de visões. Quando é que José consegue interpretar o sonho do copeiro e do padeiro? Ele está onde? Ele estava no calabouço, preso como estuprador da mulher do seu próprio senhor. Então, quando é que ele vai interpretar os sonhos de Faraó? Quando nenhum outro sábio do Egito consegue interpretar o sonho, todo o povo está vivendo grande aflição, então eles têm sonhos, eles têm visões, e eles interpretam esses sonhos e essas visões. Quando é que Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor, quando ele está no cativeiro babilônico? Quando é que João tem a visão do Apocalipse? Quando ele está preso na ilha de Patmos. E aí eles começam a descrever as visões que estão tendo. E visão é diferente de visagem, né? De miragem. Visagem é fruto do medo, né? É um vulto que aparece. Você está cá de longe, está vendo uma coisa e é outra, porque você está contaminado por muitas sensações. Recentemente, um colega meu de trabalho deu um piripaque mesmo. Quando acordou, ele já estava na UPA, socorrido pelos vizinhos, porque ele vive num território de grande vulnerabilidade aqui de Camaçari, que a gente sabe que acontece situações, né, de violência e situações até de barbárie. Ele chega em casa assim, no finalzinho da tarde. Quando ele entra em casa, ele vê uma mulher com a cabeça despencada. Então, ele achou que alguém tinha entrado em casa e tinha feito alguma coisa com a esposa dele. Ele disse que, quando ele acordou, ele já estava na UPA, socorrido pelos vizinhos. Sabe o que era? Um manequim de loja que entregaram na casa dele, botaram lá o manequim, só que a cabeça do manequim estava... Entende que isso é visagem e que isso não é visão? Há um turbamento do que nós estamos vendo pelo que nós estamos sentindo. Às vezes,
uma visão distorcida, contaminada pelo medo, contaminada pela ansiedade, contaminado por outros sentimentos e outras sensações. Eu me lembro que quando eu era pequena, minha tia caçula casou, e para ela não ficar só em casa, ela me levava para o apartamento dela. E eu ficava longe de meu pai e de minha mãe. Isso eu tinha cerca de 8 para 9 anos. E eu no primeiro dia eu ficava ótima, no segundo eu ficava mais ou menos, no terceiro eu já estava chorando para ir para casa. E aí, nesse terceiro dia, ela me botou para dormir na cama dela, com ela. E creia, eu pegava nela e na minha cabeça, com certeza eu estava com a minha mãe. Porque era aquilo que eu queria, era aquilo que eu desejava. Então, eu estava contaminada por um sentimento de saudade, me sentia acolhida perto dela, e as duas são completamente diferentes. Mas eu sentia o cheiro da minha mãe. Eu achava que eu estava com ela. Isso é visagem, isso não é visão. Visão é ler a realidade e compreender os desdobramentos do que isso vai acontecer. É o que a gente faz, por exemplo, com as nossas crianças, né? O menino está o tempo todo subindo na mesinha do centro. O que é que a gente diz? Você vai cair e você vai se machucar. Você vai cair e você vai se machucar. 5 minutos depois, ele cai e se machuca. É praga de mãe? Não. Isso é visão de futuro. É antecipação de futuro. A gente está vendo a pessoa fazer tudo errado. E você está dizendo, vai dar errado. No final, vai dar errado. Com certeza, vai dar errado. É praga? Não. É agouro? Não. É maldição? Não. É que você já tem experiência suficiente para saber que as pessoas que estão seguindo naquele ritmo, infelizmente, vai dar errado. Eu sou professora há 20 anos em Camaçari. E eu já sei, não é? Quando a criança está trilhando o caminho que no final vai ser a reprovação escolar. Eu estou o tempo todo alertando, pare de conversar. Faça a sua atividade de casa. Dedique mais tempo ao estudo. Aí, quando chega no final do ano, que perde, diz, a senhora não me deu 10 pontos para eu passar. Eu digo, eu não dei. O aluno já começa o ano com todos os pontos, com 30 pontos, com 40 pontos. É ele que vai perdendo ao longo do tempo. Então, a gente já sabe que isso é visão. Visão são antecipações de futuro, mas não é de forma milagrosa numa bola de cristal. Visões são antecipações de futuro, baseado nas experiências de vida que nós já temos, de que nós já vimos essa história antes, né? A pessoa está num relacionamento abusivo, casada com um homem que bateu nas últimas 3 esposas. E ela está dizendo assim, não, ele não vai bater em mim não, minha filha. Ah, ele me ama, ele é apaixonado por mim. Ela vai ser a única que não vai apanhar? Não, ela é a próxima vítima da nossa experiência de quem faz um cesto, faz um cento, né? Se fez uma vez, faz 100. Então, se não há mudanças de cenário, a tendência é que aconteça do mesmo jeito e aconteça da mesma forma. Então, o texto apocalíptico tem como base descrições de sonhos ou de visões, não de visagens. Mas eu estou vendo o meu contexto, eu estou vendo o que está ao meu redor e da minha sabedoria acumulada dos tempos, eu prevejo o que vai acontecer. E é isso que Jesus está dizendo. Durante todos os tempos, o povo de Deus e os filhos de Deus foram perseguidos. O povo de Israel foi um povo apertado por todos os lados. Então, quando vocês virem essas coisas tormentosas acontecerem com a vida de vocês, não se desesperem não, porque ainda não é o fim. Mas eu antevejo um futuro que é de vida eterna, um futuro que é de vida abundante, um futuro que é de uma vida plena no reino de Deus e do seu Cristo. Então, o texto apocalíptico tem como base textual a descrição de sonhos ou visões, mas que não são visagens.
não são oráculos, não são ocultos. São análises de contexto que, a partir da sabedoria acumulada, eu consigo prever o que é que vai acontecer. Então, eu gosto muito da ideia de que os futuros são feitos de hoje, né? Os amanhãs são feitos de hoje. Então, é mais ou menos fácil saber o que vai acontecer na próxima semana se eu me organizar nesses meus dias que eu tenho daqui até a próxima semana. Então, a próxima semana será consequência das escolhas que eu fiz hoje. E os próximos 10 anos também. E os próximos 20 anos também. Eu irei colher futuros amanhãs com os hoje que eu vivi. Então, há uma diferença entre o texto profético e o texto apocalíptico. Todos os dois falam de predição, de coisas que vão acontecer no futuro. Agora, a profecia tem referência messiânica, mas não é referência a Jesus especificamente, não. Mas é a referência a alguém que vai chegar e vai ajudar a contornar a situação difícil. No nosso caso, na nossa perspectiva de mundo, é o próprio Cristo de Deus que vai chegar para melhorar as condições de vida que nós temos hoje. Agora, a profecia está circunscrita a Israel. Então, os profetas falam em nome de Deus, por Deus, para a nação de Israel. Os textos apocalípticos falam para o mundo todo. Então, tem uma amplitude mundial. O texto profético é o profeta fala em nome de Deus. Assim diz o Senhor dos Exércitos. E acontecerá que naqueles dias os vossos velhos sonharão, os vossos jovens terão visões. Não é isso? Assim diz o Senhor dos Exércitos. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então, o texto profético fala em nome de Deus. O Apocalipse, o escritor registra uma mensagem que ele entende que é Deus revelando a ele. Mas em momento nenhum você lê, por exemplo, no Apocalipse de João, dizendo Deus mandou dizer isso, Deus falou isso. O texto de Apocalipse começa, esta é a visão que João teve na ilha de Patmos. Ele viu um anjo, ele caiu de joelhos e ele começa a relatar tudo o que ele conseguiu ver desde que esse anjo encontrou-se com ele na ilha de Patmos. Então, ele registra a visão. Ele não fala em nome de Deus. Geralmente, uma profecia tem um conteúdo exortativo. O que é isso? Ele diz assim, por que Israel afastou-se de mim? Por que Israel abandonou o Senhor? Por que Israel seguiu outros deuses? Vocês passarão por dor, por perseguição, por sofrimento, até que vocês reconheçam que Deus é o único Deus verdadeiro. Toda a profecia é sobre isso. É sobre Israel abandonar Deus e a forma como Deus traz Israel de volta. Já no Apocalipse é um conteúdo condenatório. Ele não diz assim, Deus vai curar, Deus vai tratar. Ele diz assim, haverá choro e ranger de dentes. Os cães ficarão de fora. O inimigo, que é a serpente, já está condenada. Há um lago de fogo esperando todos vocês. Não há possibilidades conciliatórias, mas há sempre possibilidades condenatórias. Aquele que crê, que não crê, já está condenado. Então, a profecia é sobre como Deus trata o seu povo. Os textos apocalípticos, eles são condenatórios. O mal vai perder. Não tem, e quem estiver junto com ele vai sofrer as consequências. A profecia trata de causa e consequência, não é? Por que é que Babilônia destruiu Jerusalém? Porque Israel se afastou do Deus vivo. Por que é que a Babilônia perseguiu o povo de Israel? No livro dos Reis e no livro de Samuel e no livro dos Juízes é sempre assim. E o povo de Deus esqueceu-se do Senhor
e Deus levantou a nação amalequita, e Deus levantou os filisteus para perseguir Israel. E depois dessa perseguição, o que acontece? Israel volta-se para o Senhor. Desobediência, qual é a consequência da desobediência? Do sofrimento e perseguição. Então, a profecia sempre trabalha com causa e consequência. O Apocalipse não, trabalha com o catastrofismo. É céu caindo, minha gente, é estrela despencando, né? É sempre uma tragédia. É por isso que a gente chama os textos escatológicos de o Armagedon, né? O que é o Armagedon? É a destruição de todas as coisas da pior forma possível. Então, a gente costuma dizer, né? Deus não vai mais destruir os homens com água, mas Deus vai destruir o mundo com fogo, com enxofre, com saraiva, com céu caindo, as pessoas se jogando de cima do prédio, procurando a morte, e a morte não as encontrará. E aí a gente tem os textos todos de zumbi, que a gente não faz essa reflexão, mas ela é uma referência a estes textos escatológicos e apocalípticos. Quem é o zumbi? É aquele que morre, mas não morre, e tenta morrer e ninguém consegue matar. Então, é uma referência muito clara a isso, né, que nós estamos tratando aqui. E na profecia se fala do destino de Israel, mas no texto apocalíptico se fala do destino do cosmos. O mundo vai se acabar. Não é só Israel que vai ser punida, ou não é só Israel que vai ser restaurada. É o mundo vai se acabar. E tendo se acabado o mal do mundo, aí nós vamos ter a renovação de todas as coisas. Eis que vejo novos céus e nova terra. É uma cidade santa. Ela vai descer. Esse mundo vai ser restaurado nessa perspectiva apocalíptica. A outra coisa que nós precisamos pensar, pode passar, é que os textos apocalípticos, eles são muito feitos de símbolos e de signos. Então, a gente tem na construção da linguagem o signo, o significado e o significante. E esse signo é como se fosse um código que está representado, está simbolizado numa figura materializada. Geralmente, os símbolos e os signos escolhidos no Apocalipse fazem parte da cultura de um povo. Então, quando para nós, às vezes, chifre não tem significado nenhum, porque é um item que acabou ficando em outros domínios, né? Por exemplo, um chifre, agora na novela Pantanal, a gente vai ver muito, né? Porque é o berrante que toca e que tange o boi. Mas o uso do chifre mesmo, para nós, não tem significado nenhum, porque ele não está mais incorporado às nossas práticas de vida. Agora a gente tem notícias de que chifre é um elemento que aparece em outra matriz de religião. E porque está em outra matriz, a gente condena sempre, acha sempre que o chifre é uma coisa que está associada ao mal, ao ocultismo. Por outro lado, o chifre ganhou também uma outra concepção na nossa cultura. Geralmente, um homem que é falseado pela esposa é chamada de corno. Corno é chifre. E aí, todas as vezes que tem um meme que quer dizer que aquele homem é traído pela mulher, coloca nele chifres. É o mesmo chifre do boi, mas que vai ganhando significados diferentes com as suas práticas e os seus usos sociais. Então, o signo e o símbolo, ele é retirado da cultura e o escritor de Apocalipse, dos textos apocalípticos, lança a mão dele porque entende que as pessoas do seu tempo sabem o que aquilo significa. Então, por que é que tem os 7 candeeiros? Candeeiros e candelabro é um elemento da cultura judaica que aparece desde lá da construção do tabernáculo no deserto. Né? Por que é que Jesus fala muito de água viva e fala de pão do céu? Porque são elementos culturais que estão muito presentes na cultura judaica. Então, ele diz, eu sou o pão vivo. Quando ele diz, eu sou o pão vivo, qualquer judeu faz referência ao maná no deserto, porque é um elemento
que faz parte da cultura deles. Quando Jesus diz, eu sou a água da vida, não é? Qualquer hebreu, qualquer judeu faz referência ao período do deserto, em que Moisés fazia brotar a água das fontes, e que o povo se organizava em torno da água, e que as fontes e os poços de Jacó foram cavados para a manutenção da vida daquele povo. E achar um olho d'água era achar a fonte de vida, porque sem água as sociedades não conseguem se desenvolver. Então, todos esses elementos que Jesus traz, principalmente nos seus contextos de parábolas também, ele diz assim, eu sou... ele vai fazendo comparativos. O reino de Deus é semelhante a um homem que achou uma pedra ou uma pérola de grande valor. Nós estamos falando de uma comunidade que se desenvolveu ali perto do Rio Jordão, que é um mar, o mar da Galileia, não é? E que tem pérolas, e que desde esse tempo as pérolas têm valor. Mas ele diz também, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Por que ele fala isso? Porque naquela comunidade nós tínhamos pastores, guardadores de rebanho, e são esses os primeiros a ouvir que o Cristo nasceu e que eles vêm, então, fazer parte daquele cenário. Aí a gente fala também da parábola do semeador, né? Um homem saiu para semear, semente caiu aqui, semente caiu ali. Por quê? Porque nós estamos falando de uma sociedade agrícola. Então, esses elementos, esses símbolos são de fácil decodificação. E ainda assim, os discípulos tinham dificuldade de entender algumas parábolas, tanto que chamavam Jesus depois de lado e perguntavam a ele. Quando João escreve o seu Apocalipse, ele pega elementos, símbolos da cultura judaica, porque ele não pode falar mal de Roma na frente de Roma. Então, ele encontra estratégias para falar mal de Roma, mas que qualquer judeu que leia ou ouça aquele texto vai saber que o dragão é o Império Romano. Entende? Que a escolha do 7 é um número importante e um número cabalístico, e a cabala nasce da cultura judaica, é importante para os judeus. Então, são os 7 espíritos, são as 7 igrejas, são os 7 chifres, são muitos 7s que ele usa, porque é um número que tem um significado próprio para aquele povo. Mas o que eu quero falar para vocês é que os símbolos e os signos, eles vão ganhando concepções diferentes à medida que as comunidades vão utilizando esses símbolos e esses signos. E aí eu escolhi a gente fazer esse exercício agora pela manhã. O que é essa primeira imagem aqui? Eu nem tenho o negocinho, né? Não tem negócio, não. Que imagem é essa aqui? Isso aqui é uma flor? Isso é uma flor? É. Como é o nome dessa flor? E essa rosa de que cor? Ela é uma rosa rosa. Agora, poderia ser uma rosa branca? Poderia ser uma rosa vermelha? Sim. Mas ela é uma rosa rosa, e eu sei que rosa pode ser isso, e rosa pode ser qualquer tom desse aqui, sim ou não? Sim? Isso aqui é rosa, isso aqui é rosa. Concordam comigo? Hã? Tudo aqui é rosa. Isso aqui é rosa e tudo isso aqui é rosa. Passa aí outra imagem, Dini. Vocês sabem quem é esse aqui? Não, é o outro, que não tem queixo. Noel. Noel o quê? Rosa. Ele é rosa? Noel Rosa. Se eu tivesse que chamá-lo pelo sobrenome dele, lá no meu trabalho todo mundo me chama de Watanabe. Se eu tivesse que chamar ele, eu ia chamar ele de Senhor o quê? Senhor Rosa. Vocês sabem quem é esse aqui? Um escritor maravilhoso brasileiro chamado Guimarães Rosa. Ele escreveu O Grande Sertão Veredas, né? Que é o texto talvez mais lindo da literatura brasileira. Mas se eu fosse chamá-lo pelo sobrenome dele, ele seria Rosa. A outra imagem. Isso aqui é o quê? Fita. De que cor? Então, eu posso dizer que isso é uma fita rosa. Fita rosa. E o que é isso aqui? Câncer de mama, sim ou não? Não é? É fita e é rosa. Mas se tiver com essa dobradura, ganha outro significado.
Aí já não está mais no campo de ser rosa ou não ser rosa. Mas uma fita rosa, dobrada daquele jeito, me chama a atenção para o quê? Para o câncer de mama. Então, é assim que a linguagem vai ganhando textos e contextos. E vai ganhando novos significados. Se a fita fosse azul, a dobradura fosse azul, seria o quê? Câncer de próstata. Se fosse verde, doação de órgãos, né? Doação de órgãos, né? E aí, se fosse a fita amarela, prevenção ao suicídio. Aí vocês entendem que o que era só uma cor e só uma fita já ganha um outro contexto. E à medida que eu vou mudando a cor daquele laço, vai ganhando outros significados. Então, na cultura, os símbolos e os signos são assim. Como foram construídos, eu nem sei. Eu nem sei como foi que aquilo ali virou câncer de mama, mas eu sei que é câncer de mama, porque eu estou inscrita numa comunidade que entende o que é aquele signo, que entende o que é aquele símbolo. Então, quando o escritor está fazendo um texto apocalíptico, ele lança a mão de símbolos e de signos que ele sabe que a comunidade sabe o seu significado. E, finalmente, não é? O que nós precisamos pensar sobre esse Apocalipse de Marcos é: Jesus dá muitas indicações do que está por acontecer, sim ou não? Lemos o texto? Lemos. Ele diz assim, ó: e acontecerá que sucederão algumas coisas. Que coisas são essas? Quando vocês ouvirem falar de guerras, quando vocês ouvirem falar de rumores de guerra, quando os pais estiverem dentro de casa contra os filhos, e quando os filhos estiverem dentro de casa contra os pais. Quando você vê nação se levantar contra a nação. Quando você vê falar de fome no mundo, acho que a gente nunca ouviu falar tanto de fome quanto nós estamos ouvindo falar agora. Significa que o mundo vai acabar agora? Não, porque o texto vai dizer assim, ó, isso são só os princípios das dores. Mas toda a vida Jesus repete a mesma coisa. Estejam alertas, estejam de sobreaviso, porque é necessário que o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando vocês, né, verem os filhos entregando os pais nos tribunais, e antes os pais levavam os filhos para o tribunal, né? Hoje eu vi uma moça nos Estados Unidos, processou o filho, porque deu um chute na barriga dela quando estava grávida do irmãozinho. O menino tinha 6 anos. Ela levou o filho para a corte, porque ela, estando grávida do outro filho, uma criança de 6 anos, deu um chute na barriga dela. Então, são os exageros dos tempos, né? E Jesus vai dizendo assim, as coisas são muito ruins. E peçam a Deus para essas coisas acontecerem no verão. Por quê? Porque no inverno tudo fica mais difícil. E olhem para a figueira. A figueira é uma imagem que lembra Jerusalém, que lembra Israel. A figueira, a oliveira, a videira são frutos, aí o pastor está falando disso, né? Da treliça e a videira e a treliça. Por que a gente fala tanto da videira? Porque Jesus diz tanto que ele é a videira verdadeira. Por que a gente tem que olhar para a figueira? Porque Jesus olha para uma figueira, não vê figo e manda queimar. E por que essa imagem aparece sempre? Não é porque ele está falando desse símbolo. Olhem para Israel, mas vejam, quando a figueira começa a florar e começa a dar fruto, é o tempo do verão. E o tempo do verão é o tempo da consumação de todas as coisas. Mas isso é o fim? Isso não é o fim. Ainda vai cair lua, vai despencar terra, vai ter terremoto. Tem ou não tem terremoto, minha gente? Depois que a gente viu uma tsunami, em 2002, eu acho, né? Que foi aquela da Indonésia, que acabou com tudo, que a gente não tinha notícias mais de tsunami. Depois daquela, até aqui no Chile, recentemente teve tsunami, e a gente tem terremoto todo ano, e a gente tem tufão, e a gente tem furacão, e as coisas todas vão acontecendo. Então, quando tudo isso acontecer, então o Filho do Homem vai vir. Não se preocupem, que o Filho do Homem vai vir
nas nuvens, com poder, com grande glória. Ele vai vir, ele vai chegar. E aí é que a gente chega nesse último texto para que a gente defina se os apocalipses, inclusive o Apocalipse de Marcos, é previsão de futuro ou são textos de esperança. Ele diz assim, eu estou dando todos os sinais, mas o dia e a hora ninguém nem sabe. Nem o Filho, nem os anjos, senão o Pai. Só Ele que sabe. Então estejam o quê? Preparados. Estejam de sobreaviso. Vigiem, porque vocês não sabem quando virá o Senhor da casa. Se ele vem de tarde, se ele vem de noite, se ele vem quando o galo cantar pela manhã, para que vindo de improviso não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo a todo mundo, eu não digo só a vocês, não. Eu digo a todas as gerações. Vigiem, porque o Rei do Reino virá. Então, os textos de Apocalipse, eles não são textos de previsão de futuro, mas são textos de esperança e de incentivo para nós, porque a tendência é que cada vez que a nossa fé é provada, ela não aumente mais, não. Ela diminua mais. É possível que cada vez que a gente viva uma grande aflição, a nossa esperança da redenção em Cristo Jesus, ela diminua. Quando os primeiros cristãos viram seus irmãos sendo jogados nas arenas para serem devorados por animais, a vontade que a gente tinha era de negar a fé. Quando o Império Romano começou a perseguir os primeiros cristãos, então João teve um sonho e teve uma visão. E ele disse assim, fiquem firmes, porque eu vejo uma multidão vestida de branco, vindo de todas as tribos, de todos os povos e de todas as nações, adorando ao Cordeiro de Deus. Sabe por que ele disse isso? Porque a tendência das pessoas diante da dor e do sofrimento é desistir e é voltar para trás. Jesus tinha acabado de morrer e Cleopas e outro já tinha desistido. Ainda era sábado, ainda era domingo. Ele não tinha dado nem o desconto dos 3 dias para Jesus ressuscitar. E eles já estavam voltando no caminho de Emaús. Eles já tinham desistido. Quando os nossos irmãos nos países soviéticos começaram a ser fuzilados por professarem a sua fé, quem mais que está do lado tem coragem de professar a fé? Quando os nossos irmãos que estavam na Revolução Chinesa começaram a ser fuzilados e pagarem pelas próprias balas quando confessavam o nome de Jesus, qual a vontade que a gente tem? De desistir. Então, os textos de Apocalipse não são textos de bola de cristal, de previsão de futuro, da gente ficar dizendo o tempo todo quem é e quem não é o anticristo, quem é e quem não é a besta. Não é para isso que ele serve. Os textos apocalípticos, e esse Apocalipse de Marcos, nas palavras do próprio Jesus, não é um texto que nos diz o mundo vai acabar numa terça-feira, 5 horas da tarde, do dia tal, da hora tal. Porque se fosse para isso, Jesus deixava para a gente os números da Mega Sena. Porque ajudava bastante, não é não? Ajudava ou não ajudava? Ajudava. Se é de prever alguma coisa, não é? Que a gente, logo cedinho, já soubesse que com 25 anos de idade você vai desenvolver um câncer. Ou que você já vai nascer com um câncer, porque diz que a prevenção é a melhor coisa, né? O tratamento do câncer é a prevenção. Se Jesus tivesse que deixar para a gente a inscrição de algum futuro, ele dizia, com 20 anos de idade, comece a fazer isso, ou comece a tomar aquilo. Porque se você fizer isso, vai fazer aquilo, você vai viver por mais tempo. Não. A palavra de Deus e sua revelação para nós não é para dizer o que é que vai acontecer amanhã, porque o amanhã não nos pertence. Deus não trabalha com conceitos temporais de ontem, de hoje, de amanhã. Ele trabalha com um único conceito temporal, que é eternidade. E na perspectiva da eternidade, ele fortalece a nossa vida, o nosso coração, na perspectiva da esperança. Enquanto eu estou vivo, eu vivo
para glorificar o nome daquele que me salvou. Enquanto eu estiver vivo, eu vivo para que este evangelho do reino alcance todas as pessoas. E a nossa mensagem de esperança é essa, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, não se acabe nesse plano, mas tenha para sempre uma vida eterna. Então, as mensagens do Apocalipse, os textos apocalípticos, quer sejam o Apocalipse de Daniel, o Apocalipse de João, ou o texto apocalíptico que está em Marcos 13, não é um texto que nos diz sobre o futuro, mas é um texto que nos enche de esperança para continuar caminhando e crendo que o Rei virá. E essa é a mensagem que nós temos, que Cristo morreu e ressuscitou e voltará para nos buscar. E se eu não estiver mais aqui, eu estarei na multidão dos 144.000 vestidos de branco, vindo de todos os povos, tribos e nações, glorificando em pé diante do Cordeiro. Que o Cordeiro nos ajude a ter esperança de que o Cristo de Deus virá. E assim eu encerro a lição de hoje, agradecendo a Deus pela nossa vida. Eu já dei o spoiler, né? Eu já disse que o casal chegou atrasado, porque hoje é o aniversário de casamento deles. E queremos agradecer também a presença da nossa irmã Aide, que está conosco nessa manhã.